Certo. Pessoal, o Daniel Douglas Home foi um médium britânico, eis a data em que ele viveu, 1833 a 1886. Foi um médium de fenômenos físicos, de materialização, objetos que se mexiam. Ele foi pesquisado pelo grande pesquisador britânico William Crookes, né, que pesquisou o trabalho dele e também pesquisou da Florence Cook, que era uma outra médium inglesa que materializava uma enfermeira desencarnada chamada Kate King. Eu pesquisei muito os trabalhos, tanto do Daniel Douglas Home quanto da Florence Cook e do William Crookes. Na Florence, fiz uma William Crookes e o nome da média era Florence, o sobrenome que eu realmente não tenho certeza se é Cook ou não, mas é provável que seja. E aí, esse médium era muito famoso, tem muita coisa escrita sobre ele. Sugiro a vocês que quiserem conhecer, clica o nome dele no Google, Daniel Douglas Home, que vocês vão ver o histórico dele. Porque aqui hoje eu não quero contar as façanhas de ectoplasmia dele. Eu quero contar um relato de saída do corpo quando ele tinha 17 anos. Ele era inglês. Naquela ocasião, a família dele estava morando nos Estados Unidos, ele tinha uma irmã lá e ele estava morando. Depois ele voltou para a Inglaterra. Então, pesquise o Daniel Douglas Home. E eu quero indicar para vocês, avança uma, tá aí uma foto dele. Esse livro que eu indico, D.D. Home, O Homem que Falava com os Espíritos, do autor escocês de Edimburgo, I.G. Edmonds. Esse é o livro publicado no Brasil pela editora Pensamento, que conta alguns feitos do Daniel Douglas Home, e é dele que eu tirei esse relato, que eu vou compartilhar já já. Agora um instante, Eudes. Vira aqui para mim de novo, para eu mostrar a capa do livro. Esse é o livro Daniel Douglas Home, O Médium Voador, da editora EBM. Tá? E esse aí é mais fácil de encontrar, uma editora espírita. Está aqui a capa. Daniel Douglas Home, O Médium Voador. E quem organizou o livro foi o Adilton Pugliese. Está aqui, estou mostrando a capa para vocês. Recentemente essa edição chegou para mim e eu quero agradecer aqui ao Lucas, lá de Salvador, que é o braço direito do Divaldo Pereira Franco, secretário dele, e que fala sempre comigo. Um abraço, Lucas, que generosamente me mandou de presente essa edição aqui. E muito legal, muitos espíritas conhecem a história do Daniel Douglas Home. Tá aí a dica de mais um livro. E ali o outro, que é o do I.G. Edmonds, que eu vou tirar o relato de lá, tá bom? E esse livro aqui, ele traz depoimentos de vários pesquisadores de áreas diferentes, dentro da área espiritual, não só espírita. Temos Allan Kardec, Leon Denis, William Crookes, Alexander Aksakoff, Arthur Conan Doyle, Hermínio Miranda e outros pesquisadores. Traz extratos do que eles falaram sobre as histórias do Daniel Douglas Home. Agora vamos para o relato que é tirado desse livro aí. Pode jogar lá, Eudes. Tá? I.G. Edmonds, D.D. Home, O Homem que Falava com os Espíritos. Vamos lá. Uma projeção astral de Daniel Douglas Home. No verão de 1853, Daniel foi morar com 3 amigos que estavam estudando no Instituto Teológico de Newburgh, Nova York. Contudo, não tomou parte em estudo algum e parecia passar a maior parte do tempo em meditação. Ele estava lá para estudar, Eudes, mas ele ficava se abstraindo o tempo inteiro, sentado olhando um rio, o céu. Não queria estudar, ele queria... Porque a sensibilidade dele era enorme, ele estava muito ligado ao lado de lá. Ele ainda jovem, 17 anos, ele ficava abstraído. Pode ir. Durante esse período, teve uma curiosa visão, sobre a qual não há outra confirmação, a não ser o que ele próprio contou de como aquilo acontecera. A área em torno do edifício era muito bonita, e Daniel gostava de procurar ali um lugar onde pudesse sentar-se e observar o rio Hudson fluindo em direção ao mar. Por muitas vezes, ficou ali até após o escurecer, pelo prazer de ver as luzes se acenderem nas casas das fazendas que ficavam abaixo da escarpa sobre a qual costumava sentar-se. Certa noite, quando ali estava observando aquelas luzes, começou a pensar na morte. Ao voltar para sua residência, aquele pensamento ainda lhe ocupava a mente. Deitou-se em sua cama.
e olhando através da janela aberta, viu uma bela estrela cintilando no céu. Foi então tomado por um estranho sentimento. Diz-o ele: lembro-me de ter indagado a mim mesmo, escreveu ele mais tarde, se estava ou não adormecido. Então, para meu espanto, ouvi uma voz que reconheci, mas não identifiquei. Aí o autor do livro comenta: temos a impressão de que se tratava da sua jovem irmã, que morrera muitos anos antes. E ela diz: não tenhas medo, Daniel, eu estou junto de ti. A visão que vais ter é a da morte, mas apesar disso não vais morrer. Teu espírito deve retornar ao teu corpo dentro de algumas horas. Confie em Deus e em seus bons anjos, tudo estará bem. A voz extinguiu-se e Daniel sentiu que sua alma deslizava para fora do seu corpo. Contou-nos que tentou agarrar-se à existência e disse que não temia a morte e confiava no anjo guardião que lhe tinha falado. O que temia eram as coisas que poderia encontrar e que poderiam perturbar minha vida futura, segundo ele. Seu corpo ficou entorpecido. Esse entorpecido é a catalepsia projetiva, não conseguia se mexer. Você vê como ela é recorrente nos relatos, mas a atividade da sua mente aumentou. Aquele corpo que ele estava deixando parecia ser composto de milhares de cintilações elétricas que tomaram forma de corrente, despedindo seus raios pelo corpo, de uma forma das mais maravilhosas. Ele fala que o corpo que ele está deixando parecia cintilações elétricas. O que é que ele estava vendo? O campo energético do corpo humano, o chamado duplo etérico. Pode ir. O único elo entre seu corpo material e seu corpo espiritual parecia ser uma luz prateada que emanava do cérebro, o cordão de prata, tão falado aí na descrição dele também. A voz que ele falara antes dizia-lhe agora: a morte não é senão um segundo nascimento, correspondendo, sob todos os aspectos, ao nascimento natural. Se o elo da união fosse agora rompido, jamais poderias voltar ao teu corpo. Mas, como já te disse, isso não vai acontecer. Quer dizer, ele ficou com medo de não voltar e daquela ligação se partir, e ela tranquilamente disse que isso não acontecia. Deus é amor, e ainda assim seus filhos duvidam dele. Não disse ele: bate e te será aberto, procure e acharás? Suas palavras devem ser tomadas tal como foram ditas. É o seguinte, Eudes, a irmã dele desencarnada, que estava dizendo isso para ele, era cristã quando estava encarnada. Desencarnada, ela continuou ligada ao ensinamento cristão, por isso as palavras dela com esse teor para ele. Pode ir. Fica bem calmo, pois dentro de alguns minutos tu nos verás a todos, quer dizer, o grupo espiritual inteiro, mas não nos toques e deixa-te guiar por aquele que foi escolhido para ir contigo, já que eu devo ficar ao lado do teu corpo. Peraí, Eudes, quando fala, gente, para que ele não toque aquelas presenças, é porque ele seria levado por um deles para um outro plano, e se ele interagisse com aqueles mentores que estavam ali, a energia dele se misturaria, ele ficaria por ali, e ele precisava de uma outra energia para poder passar para um outro plano para ver algo. E quando ela fala que vai ficar ao lado do corpo, não é protegendo o corpo, é simplesmente calibrando o cordão de prata, porque a experiência do Daniel Douglas Home durou um tempão, então o metabolismo deve ter caído bastante e ela ficou energizando para manter o cordão de prata dentro de uma certa vibração, enquanto que ele era levado durante muito tempo para um outro lugar no extrafísico. Não é necessário, isso é mito, uma entidade ficar agarrada a você ali, protegendo você, já tem a aura, já tem o cordão de prata, é para calibrar, porque em condições normais, o cordão de prata é mais denso perto do corpo e mais sutil na parte que está projetada. O que essa mentora, a irmã dele, estava fazendo? Mantendo a energia mais densa junto ao corpo, para que a parte mais densa não fluísse pelo cordão e condensasse ali na ponta. Isso impediria dele ser levado para um plano mais sutil. Pode ir. Luz estranha fez-se ver em torno, então. E aí ele diz: jamais os raios do sol terreno lançaram tais raios, fortes em beleza, suaves em amor, aquecidos no resplendor vital. Desceu uma luz em torno do quarto onde ele estava deitado.